Olá! Oi, gente, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo que tem como tema a graça da garça. Por que a graça da garça? Porque há um tempo atrás eu ouvi uma música que tinha como letra que a graça da garça é a arte de viver em meio à lama sem sujar as suas vestes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse quadro ao vivo e a cores, mas aqui onde a gente mora, numa região de litoral, onde tem região de mangue, as garças, elas simplesmente amam caminhar no meio da lama, no meio do manguezal, e é surpreendente realmente. Realmente aquilo que a Bíblia diz é uma verdade, que a natureza expressa a glória de Deus, porque a graça que está nessa ave é o fato dela estar no meio da lama e manter as suas penas brancas, né? A brancura das suas penas. E nós podemos usar essa analogia na nossa vida, porque nós também temos que desenvolver uma graça e uma sabedoria, uma habilidade para viver num mundo tão contrário, um mundo tão adverso, um mundo onde tanta maldade existe, e nós precisamos caminhar nesse mundo e estar nesse mundo e desenvolver essa habilidade de não deixar que esse mundo nos influencie, mas pelo contrário, né? Nós precisamos nos encher da presença de Deus e como a Bíblia diz, ir lá fora e ser sal nesse mundo. Quando esse tema estava sendo desenrolado no meu coração para que eu pudesse fazer esse vídeo, eu me lembrei muito do profeta Isaías, que até o capítulo 5, você vai ver o profeta Isaías dando de dedinho em todo mundo e julgando as pessoas com tanta dureza, dizendo ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano. Mas no capítulo 6, o profeta Isaías, ele vai orar e ele tem uma experiência com Deus. E ele diz assim que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando esse profeta, ele tem a visão de Deus, diante de Deus, ele não consegue mais olhar para o defeito das pessoas e julgar e acusar as pessoas. Mas ele olha para dentro de si, ele olha para si mesmo. E aí ele já não diz mais ai das pessoas. Ele diz ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios. Mas ele tinha um bom argumento. É como se ele dissesse assim, eu como garça, eu estou no meio da lama e eu me deixo sujar por essa lama. Porque ele diz assim, eu sou um homem de impuros lábios, mas eu tenho uma boa motivação. Eu tenho uma boa razão, um bom motivo para ser um homem de impuros lábios. A razão é qual? A razão é que eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, ele não tinha essa graça de viver em um meio e fazer com que esse meio não influenciasse a vida dele. Na verdade, ele se tornou um produto do meio, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, então ele se tornou um homem de impuros lábios. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver tantos exemplos, né, de pessoas que, assim como a garça tem essa graça, que também tiveram uma graça de viver no meio de um contexto conturbado, no meio de tempestades, e não deixar que essa tempestade entrasse para dentro deles. Daniel foi um desses que desenvolveu uma graça, porque Daniel, ele, apesar de ser um grande homem de Deus, ele foi inserido nesse contexto de paganismo, quando ele foi foi forçado a ir para a Babilônia e viver ali no meio do paganismo, da idolatria, e ele não se deixou contaminar por aquele ambiente. José também, sendo um homem de Deus, escolhido de Deus, ungido de Deus, também foi viver no Egito, mas mesmo estando longe do Egito, longe das pessoas que o conheciam, e no meio
de tanta idolatria que era presente nessa nação, no Egito. Ele não deixou que as circunstâncias determinassem as suas atitudes, mas pelo contrário, ele fez com que os princípios já de Deus estabelecidos dentro do coração dele não permitisse que ele fosse influenciado por aquela cultura distanciada de Deus, né? E o profeta Isaías, ele diz assim: olha, eu sou assim, mas eu tenho um bom motivo para ser assim. E é muito comum nós vermos as pessoas hoje, pessoas que têm limitações, que têm às vezes desvio de caráter, às vezes aquilo que nós poderíamos chamar de um defeito, mas eu não sei se é bem esse o termo que nós podemos usar, mas pessoas que têm alguma limitação, seja ela qual for, em que área for, e às vezes elas têm uma boa motivação, um bom motivo, não uma boa motivação, mas um bom motivo para justificar. Mas os bons motivos, os argumentos, eles explicam muitas coisas, mas eles não justificam, porque assim como o profeta Isaías, ele começa a contar para Deus qual era o motivo, assim cada um de nós, todos nós, na nossa vida nós passamos por circunstâncias e todos nós tivemos dramas, né? Eu tive muitos dramas de infância, de adolescência, muitas lutas em muitas áreas, em todas, eu acredito assim que todos nós passamos por lutas em muitas áreas, e eu posso me colocar como um exemplo que passei por lutas em todas as áreas da minha vida, e isso não me fez desistir, isso não me fez deixar de acreditar no plano, no projeto, no propósito que Deus tem para a minha vida, né? Eu olho à minha volta e eu observo que muitas pessoas que começaram aqui no mesmo bairro que eu, começaram com um projeto, com um plano, com um propósito, e se deixaram influenciar pelas circunstâncias e desistiram e desanimaram e fracassaram e tiveram bons motivos, boas justificativas para explicar os seus fracassos. Mas, por outro lado, nós vemos tantas pessoas que, mesmo em meio à crise financeira, a crise conjugal, a crise, todo tipo de crise, né? A crise em que o Brasil está, mas nós olhamos à nossa volta, nós vemos que existem pessoas que conseguem dar a volta por cima, pessoas que conseguem superar os seus dramas, que conseguem superar as suas lutas, as suas limitações, e conseguem buscar em Deus, sim, a motivação para vencer, para dar a volta por cima e ser alguém que é mais que vencedor. Porque quando Isaías, ele vai lá para Deus se justificando pelo seu fracasso moral, porque ele era um homem de impuros lábios, e ele confessa para Deus o seu pecado, Deus não vem com uma mão macia, acariciando ele, o seu ego. Pelo contrário, Deus aproveita essa oportunidade que ele deu, porque toda vez que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos fracassos, e nós paramos de culpar o cônjuge, os filhos, a igreja, os políticos, quando nós paramos de acusar as pessoas e julgar que as pessoas são culpadas pelo buraco em que a gente se enfiou, quando nós chamamos a responsabilidade para nós mesmos, nós damos para Deus uma oportunidade de Deus agir na nossa vida. E foi assim na vida de Isaías, quando ele confessou, né, o defeito que ele tinha, automaticamente vai lá um serafim e tira uma brasa do altar, toca os lábios do profeta, porque o problema do profeta era os lábios, mas eu acredito que se fosse um problema
de pensamento, a brasa seria na cabeça, se fosse de sentimento, talvez seria no coração, mas o problema de Isaías eram os lábios dele. E aquele anjo veio e de uma forma certeira, o anjo toca os lábios de Isaías. E a Bíblia diz que o pecado dele é perdoado porque ele confessou, e pecado confessado é pecado perdoado. E Deus não apenas perdoou o pecado do passado, mas Deus arrancou a iniquidade, para que a partir daquele momento a vida daquele homem fosse transformada. E aí ele ouve um comentário no céu, onde Deus está perguntando a quem haveremos de enviar. E aí Isaías, já tratado por Deus, já com o caráter modificado, já com o seu pecado perdoado e a iniquidade arrancada, para que ele pudesse viver de uma forma diferente, então Isaías diz: envia-me a mim. Porque depois que Deus trata o nosso caráter, depois que Deus trata a nossa área de limitação, de debilidade, a nossa área de pecado, então Deus pode nos usar de uma forma sobrenatural. E se você for ler todo o livro de Isaías, você vai ver que antes dessa experiência que ele tem com Deus, Isaías é um profeta que está sempre... o julgamento dele é muito duro sobre as pessoas, mas a partir desse momento, Isaías se torna um profeta evangelístico, né? E ele começa a falar do próprio Senhor Jesus. Ele diz que um menino vai nascer, esse menino é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, e ele passa a ser um profeta evangelístico, mas somente depois que ele confessa o seu pecado, depois que ele assume essa graça da garça, que ele desenvolve essa graça da garça. Porque a partir desse momento, ele não é tirado desse contexto. Ele está vivendo no mesmo contexto, ele está vivendo no meio das mesmas pessoas que têm um impuro lábio, mas ele passa a ser um profeta evangelístico, né? Que assim seja na nossa vida, que Deus possa mudar a nossa sorte, a nossa natureza, que sejamos sábios e que tenhamos a graça da garça, que é a arte de viver em meio a um contexto que muitas vezes é negativo, sem se tornar um produto do meio. Em nome de Jesus, que nós possamos sempre não ser influenciados pelo mal, mas que nós possamos influenciar as pessoas pelos princípios de Deus. Amém?